evitabilidade de cumprir exigências legais que lhes oneram a produção e normas regimentais que, muito pior, lhes emperram o desenvolvimento. Há, infelizmente, algumas que se aproveitam das imprecisões, ambiguidades e incoerência dos textos e das imperfeições dos órgãos supervisores para elidir restrições ao seu lucro imediato. Há, infelizmente, são numerosas, as falhas e limitações da lei e das agências estatais e também de órgãos como o próprio Senai sobrepõem o interesse maior da nação brasileira e por isso se fazem parceiras daquelas agências e daqueles órgãos e se dispõem a fortalecê-los e contribuir para desatar nós burocráticos, aperfeiçoar preceitos legislativos e ampliar sua participação no trabalho educacional. Como vejo a posição do Senai? Releio alguns textos e constato que na vigência da Carta de 67, ato do chefe do governo, criou em 1942 o Senai, organizado e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria, obrigando-se os estabelecimentos industriais ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. Dispôs-se, no caput do artigo definidor da competência do Senai, destinar-se ele a organizar e administrar em todo o país escolas de aprendizagem para industriais. Definida a missão principal, a ela se acrescentava, em parágrafo, deverão as escolas de aprendizagem ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização para trabalhadores não sujeitos à aprendizagem. Feita em 43 a consolidação das leis do trabalho, ela dispôs sobre o trabalho do menor e a obrigatória matrícula no Senai de determinado número de aprendizes e trabalhadores menores. Cumpria-se, assim, o mandamento da Carta de 37, vinculando-se o trabalho do menor com a educação do menor. E o Senai se confirmava como agência através da qual as empresas poderiam desincumbir-se da responsabilidade pela manutenção de escolas de aprendizagem, nas quais também trabalhadores adultos não sujeitos à aprendizagem teriam acesso ao ensino de continuação, etc. Multiplicaram-se desde então leis, regulamentos, portarias e resoluções sobre o trabalho e aprendizagem de menores. O Senai, proclamando meia-culpa pela débil contribuição à solução do problema, reconhece que tais normas formam um emaranhado confuso a reclamar consolidação, revisão, atualização, devendo a tarefa ser cumprida à luz de uma orientação harmoniosa, lúcida, segura, compatibilizando diretrizes relativas à educação e ao trabalho e, de modo especial, no caso da indústria, bem definindo as responsabilidades das empresas e as do Senai. Posiciona-se o Senai entre duas forças. O poder público, que o criou, o fiscaliza, o atemoriza com nem sempre veladas ameaças de estatização e que procura induzi-lo a maior adesão a nem sempre bem fundamentados programas assistenciais, e as coligações empresariais representativas das indústrias, a que o poder público impôs a sustentação e delegou a direção da entidade, as quais o têm defendido daqueles perigos e o têm prestigiado com razoável subrogação de atribuições quase equivalentes à autogestão.
A indústria é inquestionavelmente o parceiro natural do Senai. A ela deve o Senai a lealdade primeira. Lealdade e associação, todavia, não excluem, antes supõem, a crítica honesta, a contradita bem-intencionada e, em especial, a franqueza de afirmações que visam interesses mútuos. Não desconheço o aspecto educacional do trabalho, quando não rotineiro. Não desprezo a afirmação antiga dos tempos bíblicos de que aquele que não ensina um ofício a seu filho o prepara para ser ladrão. Sei que para a grande maioria de menores a escolaridade completa é meta inacessível e o trabalho é condição de sobrevivência. Conhecida a lamentável pobreza de conhecimentos que nossos aprendizes trazem da escola formal, e não me circunscrevo aos que o Senai recebe com apenas 4 anos de escolaridade de primeiro grau, não é possível que a indústria espere que o Senai, sem remediar a deficiência ou suprir a carência, deles faça trabalhadores qualificados, ainda que para um ofício, só com a parte de práticas profissionais. Conhecida a deplorável mortandade na pirâmide educacional, não é admissível negar que a indústria será mais bem servida se um número de aprendizes reingressar no sistema educacional e ascender a graus de ensino ulteriores ao primário. Creio firmemente que a melhor preparação para uma indústria em crescente evolução tecnológica é o enriquecimento da educação de seus trabalhadores e de todo o povo brasileiro. Considero a aprendizagem, malgrado as fraquezas que ainda não soubemos superar, o melhor instrumento de promoção social do menor que trabalha ou que aspira ao emprego. E nela vejo o melhor campo para saudável fermentação de ideias, adequada execução de experiências e profícua difusão de tecnologias referentes à educação para o trabalho. Entendo o investimento empresarial em educação como um de seus encargos sociais. E também entendo que o seu esforço no desenvolvimento de sua força de trabalho ultrapassa o interesse próprio e corresponde a um serviço de utilidade pública, por isso merecedor de alguma forma de apoio do Estado. Como agora, em muitas outras ocasiões, tenho me esforçado por determinar a identidade do Senai como órgão educacional. Em apenso a este trabalho, transcrevo algumas de anteriores afirmações sobre o princípio norteador da instituição que venho fazendo desde 1971. Este conceito não resulta de devaneio ou de improvisação, inspira-se nos conhecimentos e ensinamentos de educadores acatados, resulta da experiência longa, amadurecida e penosa da própria instituição, e veio a merecer a aprovação dos colegiados superiores do Senai, em que a indústria tem assento e poder. Muito mais vigorosamente e sinteticamente do que eu, soube o Conselho Nacional expressá-la em sua 107ª reunião, em 30 de julho último, quando, ao cunhar as diretrizes gerais do sistema Senai, entre elas incluiu manter como prioridade básica e vocação específica a aprendizagem de menores, entendida como ensino que, além da qualificação para o trabalho, possibilita ao aluno atingir níveis mais elevados de educação e competência profissional. Gostaria de reafirmar meu entendimento de que, na realidade,
nas empresas e no Senai a convergência de objetivos e similitude de dificuldades. Quanto a objetivos, vejo o Senai na perspectiva de escola preparadora, provedora de preparação básica, larga e flexível. E vejo nos departamentos de recursos humanos ou de treinamento das empresas agências formadoras que complementam a ação educativa do Senai com o aprofundamento do treinamento e a adequação a determinados postos de trabalho. Quanto a dificuldades, são as inerentes a um país em que ainda há uma abundância de carências, notadamente, no nosso caso, em matéria de dinheiro e de gente bastantes para a tarefa. Não posso deixar de passar a oportunidade de lembrar que, embora insistente no clamor contra o agravamento de suas dificuldades financeiras, o Senai não pleiteou jamais aumento da contribuição das empresas, mas sim revisão de critérios arbitrários de que resulta a subtração de parte da receita recolhida em seu nome. Por outro lado, não pode o Senai concordar com a redução de sua fonte de receita, a contribuição compulsória da indústria, estendendo a maior número de empresas o acordo de isenção ou concedendo mais isenção às que já conosco mantêm tal contrato. No mero exercício exemplificador, eu arrolei no mês de agosto, entre as empresas maiores contribuintes, São Paulo 10. Estou imaginando que essas 10 empresas que não têm acordo de isenção tivessem acordo na base de 50%, o departamento sofreria uma redução de 1 bilhão de cruzeiros naquele mês de agosto. Este último mês de agosto. 1 bilhão de cruzeiros no Senai de São Paulo manteve 8 escolas, onde se matricularam mais de 3 mil aprendizes, fora. E é sabido que o Senai de São Paulo mantém 45 dessas escolas, 800 treinamentos, 80 unidades móveis, 7 unidades de treinamento operacional e programações de treinamento para mais de 170 mil empregados da indústria. Daí a sugestão feita de que o acordo de isenção incida sobre o total que a empresa paga ao IAPAS em favor do Senai, destinando-se ao Senai a parcela não isentada, sem desviar-se para o Fundo de Previdência e Assistência Social e Diferença. Nesse sentido, é preciso, repito, que as empresas acrescentem do Senai as suas vozes poderosas. Parceiros nos objetivos, devemos ser também, Senai empresa, no planejamento de atividades, de que resulte reforço e não pulverização de recursos, e na demanda de uma mais eficaz e justa distribuição do dinheiro que sustenta a educação. Termino repetindo o que eu disse na apresentação do relatório do Senai de 1982. Estão encerradas as comemorações do 40º aniversário, mas é importante que se continue a relembrar que ele começou a ensinar, que o Senai começou a ensinar a partir do ato de sua criação. Uma aula de bom senso sobre a viabilidade da convivência de governo, empresa e trabalhadores, num empreendimento educacional que combina a flexibilidade do negócio privado com a finalidade do serviço público. Mais importante será não consentir que aquela lição se esqueça e venha a prevalecer o contrassenso. E para que assim não aconteça, havemos de repeti-la diariamente, através de uma obra cada vez melhor, capaz de impedir que esmaeçam as linhas que deram ao Senai fisionomia e força. Obrigado.
Prezado professor Tolle, nós estamos realmente bastante agradecidos pela sua contribuição. Eu sei que o senhor tem uma reunião de direção dentro de muito pouco, dentro de breve, 4 horas. Então nós rogaríamos do senhor algum tempo adicional para podermos debater alguns pontos que eventualmente sejam de interesse específico do grupo. E então gostaria que o senhor concedesse a palavra para que o grupo pudesse eventualmente levantar algum problema. Eu me atreveria a ser talvez o primeiro debatedor. Eu tenho uma grande curiosidade, professor, para saber em que medida esse sistema de aprendizagem tão necessário ao desenvolvimento das atividades industriais é prejudicado por uma falta de consciência da própria escola regular, que não valoriza ou que não traz no seu bojo uma ideia de que é importante também para o aluno do ensino regular um pouco de trabalho, um pouco de sujar a mão. Em que medida o senhor concebe esse problema? Um grave. O professor Periporto ele sabe responder essa pergunta melhor que eu, que trabalhou tanto tempo no Ministério da Educação. Eu acho que a resposta seria muito demorada, né, professor? Porque aí nós temos de reconsiderar a 5692, a sua reforma de 2 anos atrás, as resoluções 45 e outras do Conselho Federal de Educação. Tem aquele exagero de querer transformar todo o ensino regular em ensino profissionalizante. Eu não vejo nenhuma correlação de uma coisa e outra. O ensino regular poderia ter algum enriquecimento se a Lei 5692 tivesse sido bem entendida. Como ela teve uma redação um pouco confusa, eu acho que ela não foi muito bem compreendida. Então, aquela iniciação para o trabalho a que se referia a lei é uma coisa que gente velha no Senai, como o professor Greco, eu sou muito novo no Senai, eu sou velho de idade, mas sou novo no Senai, conhece muito bem. O Senai teve um tempo em que fazia aquele curso vocacional, ou uma espécie de pré-aprendizagem, que era exatamente o que depois da 5692 veio fazer. E quando a 5692 previu a intercomplementaridade, se as entidades do ensino formal tivessem tido um pouquinho menos de ciúme do Senai, de inveja do Senai ou de desconhecimento do Senai, teria sido muito fácil que aquela iniciação para o trabalho, e até mesmo no caso daquele artigo lá das disposições finais de antecipação da profissionalização de acordo com a idade, que aquilo fosse feito numa combinação de aprendizagem e ensino formal. No tempo antigo, no meu estado, havia excelentes escolas industriais que eram ginásios industriais. E o senhor conheceu os ginásios voltados para o trabalho, no tempo do Gildário. Isso foi eliminado com a ideia de que a escolaridade podia ser dada de uma maneira igual para todos, e com aquela falsa afirmação de que o ensino profissional seria um ensino não para os nossos filhos, mas para os filhos dos outros. Uma frase de muito efeito assim, dramático, mas pouco real, porque em bom tempo o ensino industrial foi considerado equivalente ao ensino chamado acadêmico. Obrigado, professor. Continue aberta a palavra para os companheiros dirimirem dúvidas, levantarem problemas. Professor Tolle, Passarim FEPASA. Eu gostaria de me reportar um exemplo que o senhor deu. Na Alemanha, a formação de 3 anos após 9 ou 10 anos de ensino regular. No período da manhã, nós tivemos uma exposição através do professor Luiz, onde ele coloca a crença na aprendizagem de menores, e ele colocou aqui algumas ações
que viriam reforçar essa crença. Dentre as ações, ele coloca a necessidade de estender os cursos de aprendizagem, seja a nível de duração e a nível de profundidade de conhecimentos. Quer repetir, por favor, essa parte final de estender o quê? Os cursos de aprendizagem a nível de duração. Nível de? Duração. Em vez de ser 2 anos, ser mais. E a nível de conhecimentos de maior profundidade. Então a pergunta minha seria a seguinte: como que o senhor vê essa posição para o atual momento, face às atuais grades que nós temos nas empresas e no Senai? Eu não tive o prazer de ouvir a palestra do Gonzaga, mas talvez eu esteja, portanto, fazendo uma apreciação errônea, mas isso me parece que é voltar ao assunto que o professor Periposto tinha dito, quer dizer, por que não fazer no ensino regular, o ensino regular incluir a formação profissional? A sua referência à pré-escolaridade do aprendiz alemão é muito boa, mas nós temos de olhar a realidade brasileira. Quer dizer, a 5692 teve uma aspiração de dar a todo concluinte do primeiro grau uma ferramenta de trabalho, mas foi uma ambição que não se fundamentou na realidade brasileira. É como a ambição contemporânea de pôr um computador nas escolas que estão ainda carentes de GIS. De maneira que eu não vejo como fazer isso. Voltar a dar o ginásio industrial, estender a profissionalização a todo o ensino de primeiro grau, me parece que está provado que isso não se pode fazer. Eu penso que o Gonzaga estava, eu não ouvi a palestra, mas estou tentando interpretar, estava acentuando o fato de que a aprendizagem como é dada hoje é mal dada. O Senai recebe um garoto com o curso primário, antigo, 4 anos de escolaridade, faz um esforço extraordinário para em 2 anos dar todo o antigo ginásio, quer dizer, da 5ª à 8ª série do primeiro grau, e ainda uma qualificação para o trabalho. Fazemos isso, fazemos bem feito, temos casos de meninos que são muito bem sucedidos no 2º grau. São Paulo tem 7 escolas de 2º grau e 45 de aprendizagem. Há muitos aprendizes que entram nas de 2º grau. Nós damos vantagens para eles entrarem em competição com os alunos de fora. Muitos têm dificuldade de acompanhar os outros, mas alguns não têm dificuldade e alguns até se sobressaem. Eu posso até contar um episódio. Mas o Gonzaga estava se referindo ao fato de que com a evolução da tecnologia, não bastam 4 anos de escolaridade. A rigor, o Senai devia ser mais elitista. Tem gente que diz que nós somos elitistas porque recebemos o menino só depois da 4ª série, devemos pegar ele analfabeto. Isso é uma opinião, geralmente, de sociólogos que ficam lá nas suas torres de marfim e não têm a menor noção do que seja uma serra de cutico, por exemplo, para não falar em equipamentos mais complicados. Como é que se pode ensinar um garoto a tornear se ele não tiver capacidade de ler um desenho ou alguma noção de cálculo, coisa assim, né? Mas ele então estava provavelmente referindo-se a isso. O ideal seria que nós recebêssemos os aprendizes com 8 anos de escolaridade. Até o melhor seria como na Alemanha, com 10 ou 12 anos de escola. Porque nós temos de ensinar coisas técnicas mais complicadas do que aquelas que estamos ensinando os aprendizes atuais. É evidente que essa é uma meta, é uma aspiração. Não sei se vamos atingi-la tão cedo. Acho que o que nós temos de fazer, e o Senai está fazendo, é fazendo uma espécie de pós-graduação da aprendizagem. Já temos há muito tempo
o aluno termina o curso de aprendizagem, aqueles que são muito bons em determinadas ocupações podem fazer ferramentaria, né? O ferramenteiro é uma pós-graduação do ajustador, do torneiro, não sei. Então, o ideal seria que o Senai recebesse os alunos com 8 séries de escolaridade bem dada, porque na realidade muitos vêm com 5, 6, 7, 8 anos de escolaridade, mas é apenas o papel. Nós temos de ensinar tudo de novo. A escola pública atualmente é o problema mais grave da nacionalidade, a meu ver, a escola de primeiro grau. E o ideal seria receber com 8 anos de escolaridade, dar 3 anos, como na Alemanha. Bom, na Alemanha são 3 anos, mas no sistema dual, né? A maior parte do tempo na indústria, um pouco no Senai. Mas dá então ensinamentos tecnológicos que eles possam assimilar porque tiveram uma escolaridade maior anterior. Isso só pode ser feito para uma pequenina elite em alguns casos, em alguns programas. O que o Senai está fazendo, sob certo aspecto, é entrando no campo do ensino de segundo grau, mantendo escolas técnicas onde se dá a habilitação profissional. Respondi? Pega o microfone, pessoal, vê. Colocação do Luiz hoje de manhã, ele fez uma análise da evolução, entendeu? Que vem acontecendo na formação profissional. Então, algumas profissões, inclusive, estão sendo esquecidas, estão deixando de se aparecer. Ele citou aí o caso, se não me engano, foi do ferreiro. Se fala mais de ferreiro. Ferreiro antigo. Então, com a evolução, o quadro vai modificar. Tempo da guerra. Nós vamos ter, talvez, algumas poucas profissões que vão perdurar, né? Ficou mais ou menos dito que o ajustador é que vai perdurar. Os outros vão sofrer transformações muito grandes. Então, eu dizia que para acompanhar essa evolução, seria necessário que a aprendizagem tivesse também uma duração maior e um aprofundamento no ensino. Porque falou de manhã que você não estava aí, eu estou apenas refrescando sua memória. Tá aqui. O Senai é uma organização que eu acho formidável porque ela é multiforme. Essa preocupação com a tecnologia de ponta, essa preocupação com a formação de novas gerações de trabalhadores de nível mais elevado, nós temos de ter e temos de atacar. Mas nós não podemos esquecer que o grosso mesmo ainda do país, o grosso da nossa produção, tem de continuar a ser o torneiro, o mecânico geral, o mecânico de alto. Hoje nós tivemos com o pessoal da Volkswagen, estavam lembrando que nós daqui a pouco temos de deixar de ensinar carburação, porque não vai ter mais carburador no automóvel. Mas mecânico de automóvel vamos ter de continuar a formar, mecânico geral, o torneiro, o ajustador. Essas são as ocupações básicas. Essas ainda são as ocupações básicas na Alemanha Ocidental. Essa publicação que eu citei, pena que eu não trouxe, é um folheto que tem uns gráficos sobre a maior procura de ofícios na Alemanha Ocidental agora. Está lá, ajustador, marceneiro, essas ocupações. Há muita indústria ainda que precisa dessa mão de obra não tão sofisticada. Mas tem de pensar no futuro, tem de pensar nas metas imediatas do desenvolvimento, mas não pode esquecer de que ao lado de poucas indústrias de ponta, nós temos muitas indústrias pequenas ainda e que requerem uma mão de obra com uma qualificação não tão elevada. Nós não podemos ficar só no elitismo, né? Eu não enxergo, você está vendo? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho a impressão, professor, que não só a sua palestra foi bastante completa do ponto de vista da exposição das ideias que o senhor tinha, e
acredito também que em várias e outras oportunidades nós teremos condições de aprofundar ao sabermos comparar todo esse material que vamos receber e tivemos a oportunidade de estudá-lo com bastante tempo. Eu agradeço bastante a sua intervenção, o seu trabalho em ter vindo aqui nos ajudar a raciocinar sobre esses problemas e espero contar com a sua presença numa próxima resenha. Muito obrigado.